Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, e um bom dia a você que nos assiste em mais uma manhã de domingo aqui no programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, na TV Brasil. Mas antes de começar, eu quero te lembrar de fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube, que aparece aí na sua tela. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os conteúdos que já foram ao ar aqui no nosso programa. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E não esquece que a gente também está no Instagram, tá? Segue a gente no @palavrasdevida.arquirio e fique por dentro de tudo que acontece na produção, nos bastidores e na igreja aqui do Rio de Janeiro. Tá esperando o quê? Não perde o seu tempo e segue a gente no @palavrasdevida.arquirio. E agora a gente vai direto para o Vaticano acompanhar a catequese com o Papa Francisco. Em nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. No, ma è bello. Um pouco frio não, mas é bonito. Ma prima di parlare quello che ho preparato, Mas antes de falar aquilo que eu preparei, eu queria chamar a atenção sobre essas duas crianças que vieram aqui. loro non hanno chiesto permesso. Eles não pediram permissão. Non hanno detto ho paura. Eles não disseram, eu tenho medo. Disseram diretamente. Noi dobbiamo essere con Dio. Assim a gente deve ser com Deus. Hanno dato esempio di come dobbiamo comportarci con Dio, col Signore. Nos deram um exemplo de como devemos nos comportar com Deus, com o Senhor, ir em frente, Ele nos espera sempre. Fiducia di questi due bambini. Faz bem ver a confiança dessas duas crianças, é um exemplo para todos nós. Avvicinarsi sempre al Signore. Assim devemos sempre nos aproximar do Senhor, com liberdade. Obrigado. E 3 giorni fa sono rientrato dal viaggio nel regno di Bahrein. Há 3 dias regressei da viagem Conoscevo davvero, non ao reino do Bahrein, conosce quel regno. que realmente eu não conhecia, não sabia exatamente como era aquele reino. Desejo agradecer a todos aqueles que acompanharam essa visita com o apoio da oração e renovar a minha gratidão à Sua Majestade o Rei, às outras autoridades, à igreja local e à população pela calorosa hospitalidade. E também Voglio ringraziare quero agradecer gli organizzatori del viaggio. aos organizadores da viagem. Para fazer essa viagem existe um movimento de pessoas, a Secretaria de Estado trabalha tanto para preparar os discursos, a logística, Si muovono tanti, tudo. Envolve tantas pessoas, os tradutores, il corpo della gendarmeria, e depois o corpo da Gendarmeria, della Guardia que é muito bom, o corpo da Guarda Suíça. un lavoro enorme. É um trabalho enorme. Tutti quanti vorrei ringraziare A voi todos esses eu gostaria de agradecer por tudo aquilo que vocês fazem para que uma viagem do Papa ocorra bem. Obrigado. Ma viene spontaneo chiedersi, Mas vem, il Papa ha voluto visitare questo é piccolo natural paese interrogar-se, mas por que o Papa quis visitar esse pequeno país, uma grande maioria islâmica? va primo da uno e Há tantos países cristãos, por que não vai antes neles e depois no outro? Gostaria de responder com 3 parábolas, com 3 palavras: diálogo, encontro, caminho. dialogo. Diálogo. Nel viaggio A ocasião da viagem, a muito desejada, invito al re foi oferecida pelo convite do rei para um fórum sobre o diálogo entre Oriente e Ocidente. ricchezza di che appartiene a altre genti. Diálogo que serve para descobrir a riqueza de quantos pertencem a outros povos, outras tradições, outras crenças. O Bahrein, um arquipélago formado por muitas ilhas, ajudou-nos a compreender que não se deve viver isolando-se, mas aproximando-se. Sono isole, si sono avvicinati, non si São ísolas, mas se aproximaram, não se isolaram. Exige a causa da paz, e o diálogo é o oxigênio da paz. Não se esqueçam disso. O diálogo é o oxigênio da paz. Também a paz em casa, doméstica. una guerra lì, Se fez uma guerra ali entre marido e mulher, e depois com o diálogo se vai em frente com a paz.
em família dialogar. Col dialogo si custodisce la pace. Com o diálogo se preserva a paz. Quasi 60 anni fa, Quase 60 anos, Concílio Vaticano II, falando sobre a construção do edifício da paz, affermava che tale opera afirmava que tal obra dilatino la loro exige que os homens dilatem o seu espírito, seu coração mais além das fronteiras da própria nação, ponendo ogni egoismo nazionale depondo o egoísmo nacional e a ambição de dominar sobre os outros países, nutrendo invece un profondo e fomentando um grande respeito por toda a humanidade, avviata ormai faticosa que já avança tão laboriosamente para uma maior unidade. Isso disse o concílio. in Bahrein. No Bahrein, Avvertito senti essa exigência e desejei que, no mundo inteiro, os responsáveis religiosos e civis saibam olhar além das próprias fronteiras, delle proprie comunità, das próprias comunidades, cura dell'insieme. para cuidar de todo o conjunto. Solo così Somente assim affrontare certi temi universali, podem ser enfrentados certos temas universais, como, por exemplo, o esquecimento de Deus, a tragédia da fome, a tutela da criação, a paz. Junto, em conjunto, se pensa isso. Nesse sentido, o Fórum do Diálogo, intitulado Oriente e Ocidente pela Convivência Humana, esse era o título, exortou a escolher o caminho do encontro e a rejeitar do desencontro. Quanto precisamos disso? Quanto temos necessidade de nos encontrarmos? Penso na guerra insensata de que é vítima martirizada a Ucrânia e em tantos outros conflitos que nunca serão resolvidos através da lógica infantil das armas, mas unicamente com a força suave do diálogo. A Ucrânia que é martirizada, mas pensemos em guerras há anos, pensemos na Síria há mais de 10 anos. Vem, se sente aqui do lado, chegou o menino novamente do lado, é corajoso ele. Pensemos na Síria, pensemos nas crianças do Iêmen, pensemos em Myanmar, por tudo. Agora mais próxima à Ucrânia, mas o que fazem as guerras? Destroem a humanidade, destroem tudo. Os conflitos não são resolvidos pela guerra. Ó, chegou a outra menina agora. Ó, os dois corajosos de hoje. Mas não pode haver diálogo sem, segunda palavra, encontro. Primeira palavra, diálogo. Segunda palavra, encontro. No Bahrein encontramos-nos e senti várias vezes o desejo de que haja mais encontros entre cristãos e muçulmanos, que se estreitem relações mais sólidas, que nos interessemos mais uns pelos outros. No Bahrein, como se faz no Oriente, as pessoas levam a mão ao coração quando cumprimentam alguém. Eles saúdam e fazem assim, eles tocam o coração. Também eu o fiz, a fim de criar espaço dentro de mim para quantos eu encontrava. Pois sem hospitalidade, o diálogo resta vazio, aparente. Permanece uma questão de ideias, não de realidade. Entre os numerosos encontros, recordo aquele com o amado irmão, o grão imame de Al-Azhar, querido irmão, e aquele com os jovens da escola do Sagrado Coração. Estudantes que nos deram uma grande lição. Estudam juntos, cristãos e muçulmanos. E quando se é jovem, adolescente e criança, é necessário conhecer-se de tal modo que o encontro fraternal previna as divisões ideológicas. E gostaria de agradecer à Escola do Sagrado Coração, agradecer às religiosas que levaram em frente tão bem essa escola e os jovens que participaram com os discursos, com a oração, com a dança, com o canto. Recordo bem deles. Obrigado. Mas também os idosos ofereceram testemunho de sabedoria fraterna. Recordo o encontro com o Conselho dos Anciãos Muçulmanos, uma organização internacional fundada há poucos anos que promove boas relações entre as comunidades islâmicas, no sinal do respeito, da moderação e da paz, opondo-se
ao integralismo e à violência. Assim chegamos à terceira palavra, caminho. Eram 3 palavras com as quais eu gostaria de resumir isso, e a terceira palavra é caminho. A viagem ao Bahrein não deve ser vista como um episódio isolado, faz parte de um percurso inaugurado por São João Paulo II quando foi ao Marrocos. Deste modo, a primeira visita de um Papa ao Bahrein representou um novo passo no caminho entre crentes cristãos e muçulmanos. Não para nos confundirmos, nem para diluir a fé, não, mas para construir alianças fraternas em nome do Pai Abrão, que foi peregrino na terra sob o olhar misericordioso do único Deus do céu, Deus da paz. Por isso, o lema da viagem era paz na terra aos homens de boa vontade. E por que digo que o diálogo não é água? Porque para dialogar é necessário ter uma própria identidade. Se deve partir da própria identidade. Se tu não tem uma identidade, tu não pode dialogar. Porque seria uma coisa que não entende, porque nem tu sabe exatamente do que se trata. Para que um diálogo seja bom, sempre se deve partir da própria identidade, de ter consciência da própria identidade, e assim se pode dialogar. Diálogo, encontro e caminho no Bahrein. Tiveram lugar, inclusive, entre os cristãos. Por exemplo, o primeiro encontro foi ecumênico, de oração pela paz, com o amado patriarca irmão Bartolomeu, e com irmãos e irmãs de várias confissões e ritos. Realizou-se na catedral dedicada a Nossa Senhora da Arábia, cuja estrutura evoca uma tenda, aquela em que, segundo a Bíblia, Deus encontrou Moisés no deserto ao longo do caminho. Os irmãos e irmãs na fé que encontrei no Bahrein vivem verdadeiramente a caminho. São, na maioria, trabalhadores imigrantes que, longe de casa, encontram as suas raízes no povo de Deus e a sua família na grande família da igreja. É maravilhoso ver os filipinos e de outras partes, cristãos que se encontram e se apoiam uns aos outros na fé. E vão em frente com alegria, na certeza de que a esperança de Deus não desilude. Encontrando-se depois com os pastores, os consagrados, as consagradas, agentes pastorais, e na missa festiva e comovedora celebrada nos estádios, tantos fiéis vindos até de outros países do Golfo dever-lhes o afeto de toda a igreja. Essa foi a viagem. E hoje, gostaria de vos transmitir a sua alegria genuína, simples e bela. Encontrando-nos e rezando juntos, sentimos-nos um só coração e uma só alma. Pensando no seu caminho, na sua experiência diária de diálogo, sintamo-nos todos chamados a dilatar os horizontes. Por favor, coração dilatado, não os coração fechados, duros. Abrir o coração. Nós somos irmãos, todos irmãos. Que essa fraternidade humana vá mais em frente, dilatar o horizonte, ampliar os interesses e dedicar-se ao conhecimento dos outros. Se tu se dedicas ao conhecimento dos outros, você nunca será ameaçado. Mas tens medo dos outros, tu mesmo faz ameaça. O caminho da fraternidade e da paz tem necessidade de todos e de cada um. Eu estendo a mão, mas se a outra parte não estende a mão, não serve. Que Nossa Senhora nos ajude nesse caminho. Obrigado. E nós continuamos no Vaticano, agora com a nossa correspondente Bianca Fracalvieri, que traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro. É com você, Bianca.
Olá, Vinícius. De volta de sua viagem ao Bahrein no último domingo, o Papa Francisco retomou a sua habitual agenda de trabalho esta semana no Vaticano. E uma das audiências mais significativas foi ao arcebispo da Igreja Greco-Católica Ucraniana, sua Beatitude Shevchuk, que, imaginem, não deixava o seu país desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. O encontro teve lugar na biblioteca privada do Palácio Apostólico, uma ocasião em que o arcebispo agradeceu ao Papa por tudo que tem feito para tentar deter a guerra e mediar a paz, libertar os reféns e prisioneiros e por sua oração e ação em prol do povo. Sua Beatitude Shevchuk trouxe a Francisco o fragmento de uma mina russa que em março passado destruiu a fachada da Igreja Greco-Católica Ucraniana na cidade de Irpin, como sinal visível da destruição e da morte que a guerra causa todos os dias. E causa empobrecimento também em outros países. Neste domingo, Vinícius, não podemos deixar de recordar o Dia Mundial dos Pobres, convocado pelo Papa. Francisco preside a missa aqui na Basílica de São Pedro e depois almoça com 1.300 pessoas em situação de vulnerabilidade. Na praça, haverá um ambulatório e famílias vão receber uma contribuição para pagar as contas de luz que aumentaram devido à guerra. Quem nos diz com qual espírito devemos viver esta celebração é o responsável pelo Dicastério para a Nova Evangelização, Dom Rino Fisichella. I poveri aumentano, i poveri non diminuiscono e le condizioni di guerra, le condizioni di violenza pongono poi sempre al centro le vittime che sono le persone più innocenti, dai bambini alle donne ai giovani, e quindi dobbiamo cercare di fare di tutto perché il mondo, ma soprattutto anche le comunità cristiane non si stanchino di continuare ad operare in quelle opere di bene, di solidarietà e di vicinanza che fino adesso hanno caratterizzato le nostre comunità. Non dimentichiamo che il Papa, proprio nel messaggio che ha rivolto alla Chiesa nel giugno scorso, nella ricorrenza di Sant'Antonio da Padova, il patrono dei poveri, richiamando al tema che il Signore ci ha detto: i poveri voi li avete sempre con voi, e ci ha detto proprio di non stancarci, di non abituarci a vivere questi momenti. Quindi è un richiamo perché il tema della presenza dei poveri sia sempre davanti ai nostri occhi. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri, para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. Na semana que vem voltamos com mais informações diretamente de Roma. E no próximo bloco você confere as últimas notícias da CNBB diretamente de Brasília no boletim Igreja no Brasil. A gente volta já já, não sai daí.